público presente, imprensa, secretário da Saúde, Luiz Tassinari, um exemplo de gestor público, atende a todos, liga, ele retorna, independente de quem for. Isso é um exemplo, viu, Luiz? Tenho a oportunidade de falar, várias vezes falo pessoalmente, aproveito de falar em público aqui, que todo gestor público siga essa linhagem do Luiz Tassinari. Isso é muito importante. Enfim, todos sejam bem-vindos à Casa de Leis. Havendo número regimental invocando a produção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Passamos para o expediente. Está em discussão a ata da 63ª sessão ordinária realizada dia 7 de outubro. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado. Para a leitura do senhor secretário, as proposituras constantes do expediente. Comunicado do vereador Pedro Correia, que no dia 1/10 de 2013 procedeu à sua afiliação ao partido político Solidariedade, solicitando que seja feita a mudança junto aos registros desta casa. Está sem áudio aqui. Resposta do Executivo ao requerimento 66/2013, vereador Osiel Pires. Reparos na iluminação pública da Avenida Orestes Gonzaga. Resposta do Executivo ao requerimento 554/2013, vereador Célio Cavaco. Reparos na iluminação pública das ruas Higino Marques e Matias Cardoso Machado. Resposta da Secretaria de Defesa Social, requerimento 590/2013, vereador Osiel Pires. Liberação do acesso da pista no trecho compreendido atrás da base operacional da Polícia Militar Rodoviária. Resposta da Secretaria de Defesa Social, requerimento 727/2013, vereador Júnior Guari. Retorno do itinerário de transporte público, linha Bairro da Palmeirinha, Alto da Brancal, passando pela rua 9 de Julho. Resposta da Secretaria de Defesa Social ao requerimento 821/2013, vereador Célio Cavaco. Solicitação de aumento de efetivo policial, intensificação do policiamento motorizado, maior atuação da Polícia Investigativa no Jardim Maringá. Resposta da Secretaria de Educação, requerimento 965/2013, vereador Preto do Bairro de Cima. Implantação de placa de proibido estacionar ao lado da Praça Alceu da Silva Gomes. Resposta da Secretaria de Obras, requerimento 986/2013, vereador Preto do Bairro de Cima. Previsão para pavimentação asfáltica na rua Mário Prandini, altura do número 596 até o número 921. Resposta da Eletro ao requerimento 878/2013, vereadora Viliana. Colocação de 2 postes com luminária no bairro Agrovila 1 e o alinhamento dos postes localizados em frente à Agrovila 1 e 4. Resposta da Eletro ao requerimento 899/2013, vereadora Viliana. Implantação de iluminação pública na rua Aparecido de Melo Almeida, Dona Cida, no Jardim Dona Iracema. Resposta da Eletro ao requerimento 908/2013, diversos vereadores. Substituição das luminárias do centro da cidade. Resposta da Eletro ao requerimento 919/2013, vereador Tião do Táxi. Reparos na iluminação pública nos postes das ruas da Agrovila 1. Resposta da Eletro ao requerimento 929/2013, vereador Pedro Correia. Troca de lâmpadas na rua Jesuíno Oliveira Melo, número 64, Jardim Santa Rosa. Telegramas do Fundo Nacional de Saúde informando a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde. Convite da Fundação Jari para o seminário Tecendo a Rede de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes, a ser realizado no dia 15 de outubro, terça-feira, das 9 às 18 horas, na Câmara Municipal. Convite do deputado Ulisses Tassinari para audiência pública para apresentação de propostas ao Orçamento do Estado de São Paulo, exercício 2014, na data de 7 de novembro, às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal de Itapeva. Projeto de Lei 138/2013, vereador Margarido. Dispõe sobre denominação de via pública Maria Olívia da Rocha, a Travessa 2 da Rua Pedro Leme. 139/2013, Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Comunidade Terapêutica Mãe da Vida para o fim que especifica. Senhor presidente, pareceres. Eu gostaria de pedir dispensa da leitura das correspondências, indicações, requerimentos, uma vez que nós temos tribuna do povo. Eu acho que a maioria está com a pauta na mão. Vou
pedido do vereador Margarido é regimental. Eu vou colocar a apreciação do plenário o pedido do vereador Margarido. Os vereadores favoráveis ao pedido do vereador Margarido permaneçam como estão. Os contrários, se levante. Vou colocar em votação, que discutamos e votamos que dispensa a leitura dos itens da pauta, né? Então, mais uma vez, coloco a pressão dos vereadores. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, se levante. É aprovado. Encaminho os projetos de lei 138 e 139 às comissões competentes para zerar os pareceres e as demais proposituras à Secretaria Administrativa para as providências de costume. Determino à Secretaria Administrativa que proceda junto aos registros da Casa a mudança de partido do vereador Pedro Correia para o Solidariedade. Convido a secretária municipal da Educação, Vânia Páscoa Prado, para fazer uso da tribuna para discorrer sobre as atividades da secretaria. Peço também uma salva de palmas para a mesma. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, boa noite a todos os meus amigos, colegas de trabalho, a meu amigo do coração, Gustavo, que eu fiz questão que estivesse presente, porque eu acho que muita coisa que eu vou falar aqui, eu quero falar publicamente, olhando nos olhos de vocês e dele também. Quando, na segunda-feira, eu pedi para o Laércio, como é que eu poderia vir a essa tribuna e falar? Ele me disse, é só se inscrever e vir e pronto, né? Na verdade, assim, a minha intenção, para todos os vereadores aqui presentes, é abrir uma parceria e um diálogo. Nós estamos num momento complicado na educação, vocês sabem bem disso, né? Muitas das questões e das denúncias foram geradas e foram trazidas para essa Casa de Leis. E nós, enquanto educação, nós precisamos dar uma resposta. Resposta a todos os docentes, a todos aqueles que esperam que a educação esteja à frente, tome os rumos, enfim, siga aquilo que é o seu objetivo maior, que é melhorar a educação das crianças e atender da melhor forma os nossos alunos. Como é que eu imagino essa parceria? Essa parceria enquanto Casa de Leis, enquanto Secretaria da Educação. Uma parceria onde haja transparência, onde vocês receberão a Secretaria, verão sempre a Secretaria da Educação de portas abertas. Eu quero me colocar sempre à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Aquilo que vocês receberem de denúncia, enfim, elogios também são bons, quero que sejam levados a mim também. E, principalmente, que a gente consiga ter aquilo que a gente entende como bem comum, que é por isso que vocês estão aqui. Foram eleitos pelo povo e estão aqui lutando pelo bem comum. Eu não sou diferente, né? Como educadora e como secretária da Educação hoje, eu luto pelo bem comum. Pelo bem hoje de uma secretaria de educadores, e entendam-se educadores não somente os professores, mas todos os demais funcionários que compõem o quadro da educação. São todos educadores. Então, eu quero abrir aqui, de fato, talvez uma relação que nunca tenha existido entre Câmara e Secretaria. Uma relação de confiança e de muita transparência. Nós estamos de portas abertas. Nós precisamos dar essa resposta, visto a tudo isso que está veiculado na rede. O nosso educador, e eu não estou falando isso somente como funcionários da Secretaria, nós estamos fragilizados, sentindo que a educação está balançada, ela está fragilizada, e nós precisamos dar uma resposta a isso. É inconcebível que um professor entre dentro da escola, ou que um diretor assuma a gestão, vá para a sua escola, inseguro, sem saber quem está no comando do barco. Eu assumi a Secretaria da Educação, vocês sabem bem, numa situação bastante difícil. Uma situação que eu não posso ser hipócrita e dizer que isso nunca foi minha pretensão. Foi sim. Desde o momento em que a gente assume uma carreira, a gente pleiteia chegar no mais alto cargo.
Quem de vocês, vereadores, não tem a pretensão, pelo menos num sonho, mesmo que longínquo, de chegar a ser um prefeito, de chegar a ser um deputado, um senador, um presidente da República? E eu, com muita tranquilidade, digo isso, mas com muita paz no coração também, de saber que se eu fiz tudo o que eu podia para que o Gustavo continuasse no lugar onde ele estava, e não movi uma pedra sequer para que ele saísse. Ele é a pessoa do meu respeito, da minha confiança, por quem eu tenho o maior orgulho de ser amigo há 20 anos. Não é uma amizade que começou esse ano num cargo de confiança. Os cargos vêm e vão. Vocês estão aqui hoje, alguns por muito mais tempo, como a Áurea e tantos outros que estão aqui, outros novos, recém-chegados, entendendo como é que funciona tudo isso. Mas todos nós temos um único objetivo, que é trabalhar por uma população. Hoje, na reunião de manhã com os diretores, eu coloquei o seguinte, que nós representamos quase 20 mil alunos, que representam quase 40 mil pais, numa população de 91 mil habitantes. Nós, educação, a gente tem que prestar uma satisfação direta a no mínimo 60 mil pessoas. Isso não é brincadeira, né? Tirando todos os desafios que a própria profissão exige, a gente sabe que lá na sala de aula, que lá na escola, os problemas são imensos. A gente tem problema com infraestrutura e não vamos deixar nunca de ter. Nós herdamos uma rede de escolas que já eram construídas pelo Estado. Muitas nós fomos adaptando, fomos melhorando, ampliando, reformando, e hora ou outra vai acontecer. De um teto ruir, de uma sala alagar, de uma parede quebrar, e nós vamos ter que estar preparados para agir com muita tranquilidade para vencer esses desafios. Com relação a qualquer outro problema que exista dentro da Secretaria da Educação, imaginem vocês, né, que nós não compramos 1 quilo de feijão, nós compramos toneladas. Nessas toneladas de feijão que a gente compra e que a gente consome, é óbvio que pode aparecer lá na escola aquele feijão que não é adequado ao consumo. E aí nós chamamos a responsabilidade do gestor, a merendeira que nos aponte, que nos diga esse feijão que nos chegou é de má qualidade, e a secretaria que tome providência. E nós vamos tomar. Nós não estamos aqui para fechar os olhos para nada. Nós não vamos correr de briga nenhuma. Eu usei hoje pela manhã, eu tive uma reunião muito boa, muito gostosa, com o quadro da secretaria, com os diretores, supervisores, muitos dos quais estão presentes hoje aqui, dizendo o seguinte, que eu comparo muito o nosso fazer, e eu acredito que o de vocês também, a educação dos nossos filhos. A gente pode até errar, mas a gente erra na tentativa do acerto. A gente não quer errar na educação dos nossos filhos, porque a gente quer que eles sejam o quê? Cidadãos preparados, críticos, atuantes, que vivam nessa sociedade e, sobretudo, se mostrem, dê a cara, vão à luta, exerçam o seu Estado de Direito. E aí eu me pergunto, como é que eu posso querer calar um grupo de educadores que fala e que hoje está descontente com uma porção de coisas? Mas é bom lembrar aqui que esse descontentamento não é um descontentamento de 9 meses de governo. Esse descontentamento da classe do magistério é um descontentamento não só a nível de Itapeva, não só da Secretaria Municipal de Educação de Itapeva. Nós vemos isso na própria mídia, né? A gente clama por reconhecimento, para que as pessoas vejam nossa profissão com mais dignidade, que entendam das nossas necessidades. E eu coloco o seguinte, que, na verdade, cada governo, cada pessoa que entra e que assume um cargo público, ela levanta uma bandeira, né? E eu estive recuperando hoje de manhã com os diretores isso, dizendo o seguinte, que a bandeira levantada pelo Cavani, que é uma pessoa que é admirada por mim, né? Foi a bandeira da universalização da educação infantil. E isso ele fez com a Selma com maestria. Nós temos uma educação infantil solidificada, nós temos, querendo ou não, quem goste ou não, nós temos um grupo de ADIs que são fortes, que sabem exatamente aquilo que querem, brigam pelos seus direitos, e é como eu disse, o estado de liberdade precisa ser garantido. Errado estão os demais, que não se articulam, que não se concentram, que não lutam pelos seus direitos. E nós temos que ter isso muito claro, né?
Quando a gente coloca que, em primeiro, e as ADIs sempre vêm à tona, a gente está perpetuando uma cultura de que, na verdade, elas estão erradas. E quando, na plenária que a Érica subiu aqui, nessa tribuna, ela não falou nada mais do que a verdade. De uma lei que existe, da questão da lei de 1/3. Eu quero dizer aos vereadores que essa semana nós já enviamos às escolas um ofício pedindo para que cada categoria, cada escola mandasse uma relação de nomes, uma representatividade para a montagem de comissões. Nós precisamos discutir com cada um, com o grupo de ADIs, com o grupo de PEB 1, com o grupo de PEB 2, nós precisamos ouvir as merendeiras, os auxiliares de serviço, os orientadores de aluno. E diante de tudo isso que a gente vai ouvir, e que eu acredito sinceramente que é muita coisa, porque, como eu disse, não são problemas de 9 meses, são problemas que vêm se arrastando e se acumulando. Eu hoje fiz um comparativo com alguém lá na secretaria, dizendo o seguinte, que a Secretaria da Educação ela não tem grandes pedras. E se vocês perceberem, as grandes pedras, elas, na verdade, a gente se adapta, a gente passa por cima, ela não nos incomoda. Porque ela já está ali há tanto tempo que a gente acaba contornando. O que, na verdade, mexe conosco e que nós temos hoje na educação são pequenas pedras, muitas e pequenas pedras. E aquele que já caminhou, já teve a oportunidade de ter uma pedra dentro do sapato, por menor que seja, sabe do que eu estou falando. Que ou a gente para e bate o sapato no barranco e continua andando, ou ela vai começar a machucar o nosso pé. Então, ou a gente resolve esses pequenos problemas, ou eles futuramente vão se tornar coisas muito maiores. Então, nós temos hoje aí muitas coisas para resolver. Mas nós precisamos, sobretudo, neste momento, ouvir. A intenção da montagem desses grupos é que nós criemos aí um dossiê com todas as solicitações, que a gente volte de novo para a rede, discuta e monte um plano de ação, curto, médio e longo prazo. O que dá para fazer agora, o que tem que esperar 6 meses, o que eu só vou conseguir fazer em 2015, enfim. Mas isso com muita transparência, eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Quero aqui também já deixar organizado e marcado com vocês a primeira audiência pública da educação, que a gente vai estar fazendo no final de novembro, uma prestação de contas. No sentido de deixar o mais transparente possível para vocês, como vem sendo investido e com que seriedade vem sendo investido o dinheiro da educação. Eu estou lá, não estou administrando o meu dinheiro e o meu salário. Eu estou administrando um dinheiro público, que não é pouco, não é dinheiro de bala. Nós trabalhamos com o maior orçamento das secretarias, o maior orçamento das prefeituras, de muitas prefeituras da região. Orçamento de prefeitura, não estou dizendo de secretaria. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de fazer com que esse dinheiro seja utilizado da melhor maneira possível. E aí eu volto àquela questão que eu estava falando, de que cada governo levanta uma bandeira. A bandeira que eu quero levantar aqui, que não é uma bandeira utópica, possível, talvez a gente tenha que trilhar um caminho, mas a gente precisa ter esse caminho, né, para a gente começar a seguir, é a bandeira da valorização profissional. Hoje urge, ou nós respeitamos o nosso profissional e damos a ele condições para melhoria, para qualidade de vida, né, para que ele tenha momentos de lazer, para que ele consiga se relacionar com o outro, ou a gente vai ter aí uma rede estressada, uma rede que tira inúmeros atestados, professores doentes, diretores doentes, pessoas que não conseguem trabalhar porque não têm condições de trabalho, ou porque a própria questão do salário não permite que ele faça escolhas. Ele simplesmente tem que trabalhar manhã, tarde e noite para garantir o mínimo para a sua família. Então, nós temos que pensar isso, que a valorização profissional não é só dinheiro no bolso. Não é só isso. Nós temos que ter isso muito claro, né? E isso passa pela melhoria da qualidade de vida. Né? E nós não queremos ninguém doente, nós não queremos ninguém insatisfeito, e ninguém que, de repente, se a gente fizesse uma pesquisa em rede, e não só na rede de Itapeva, mas a nível de Brasil, não posso dizer a nível de mundo, porque espalhado pelo mundo tem muito professor ganhando muito bem e sendo valorizado. Mas a nível de Brasil, se a gente fizesse uma pesquisa, muitos talvez gostariam de, olha, se eu pudesse, eu mudaria de profissão.
Se eu pudesse, eu estaria fazendo qualquer coisa, menos estar lá dentro da sala de aula, diante de tantas dificuldades que nós temos hoje. Então, eu quero deixar aqui, né, a minha abertura completa e irrestrita. Sempre que hoje eu pedi para estar aqui, mas eu quero ser convidada a estar aqui, para prestar esclarecimentos, para dirimir algumas dúvidas, o que chegar a essa Casa de Leis. Não precisam me mandar por escrito, me chamem aqui. Eu não tenho medo de público, de plateia. A minha vida é muito transparente. Eu tenho aqui os meus filhos, o meu marido, meu irmão, pessoas que são... que sabem da minha integridade, do meu fazer, e sabem a forma como eu ajo e como eu toco a minha vida. Então, eu não tenho por que temer, né? Eu tenho uma base tranquila para enfrentar. Porque, sobretudo, quando a gente tem uma missão, né, e hoje eu entendo isso, que foi jogado no meu colo, né? Como eu disse, não era algo que eu esperava, não nesse momento. Eu já esperei, sim. Não é de se estranhar de ninguém aqui. Todo mundo sabe que eu não votei no Roberto, que eu fiz campanha para o Paulinho, que eu estava junto com o Cavani, e eu me orgulho disso, porque eu tinha uma dívida de gratidão com o Cavani e com a Selma. Uma dívida de gratidão que só aquele que sabe o que é ser grato sabe o que eu estou falando. E naquele momento, eu coloquei sim o meu cargo à disposição. Na medida que eu tomei partido, sem ser partidária, eu coloquei minha cabeça na forca e disse, olha, talvez ano que vem eu não esteja ocupando nenhum cargo de comissão, mas eu decidi correr o risco. Porque eu acho que a gente tem que, ao longo da vida da gente, assumir os compromissos com a cara limpa, com muita tranquilidade e, principalmente, porque Deus está à frente. Todas as nossas decisões, quando a gente tem os maiores dilemas na vida da gente, se a gente pedir orientação, Ele vem. E Ele não nos desampara nunca. Isso é a única certeza que eu tenho na minha vida. Então, se hoje eu estou aqui, eu estou primeiro porque Ele permitiu. E se Ele permitiu, Ele vai me capacitar. Aquilo que eu sei, eu vou fazer bom uso. Aquilo que eu não sei, Ele vai me indicar os caminhos para que eu tome conhecimento. E só para encerrar, porque eu não quero me prolongar, e sei que a gente tem um tempo aqui, eu quero, mais uma vez, me voltar ao Gustavo. E eu gostaria que ele ficasse em pé. Depois de mim. Como eu disse para vocês, eu não estou sendo hipócrita, eu não estou sendo falsa. Para aqueles que imaginam que eu puxei o tapete do Gustavo, eu não preciso disso. Não é R$1.000 no meu salário que vai mudar a maneira de ser. E não é isso que eu quero para os meus filhos. Não é essa a mensagem que eu quero passar para as pessoas que eu amo, que estão do meu lado. Se Deus me permitiu, Ele vai me capacitar. E se Deus permitiu que tudo isso acontecesse com o Gustavo, é porque certamente ele também tem uma missão para ele. E ele tem que passar por isso, e talvez seja para provar a fé. Porque eu já tive no ninho de um furacão, e hoje qualquer furacão para mim é chuvinha passageira. Quem sabe um pouquinho da minha vida sabe do que eu estou dizendo. Eu já estive no olho do furacão, e ele passou. Naquele momento eu achei que não fosse passar, que eu ia desabar e a minha família ia ruir. E Deus me sustentou. E é nisso que eu confio, que Ele é fiel a mim, a essa pessoa que eu amo de paixão. E que se Ele tiver que voltar para a Secretaria da Educação, esteja certo. Eu vou fazer o melhor trabalho para te receber. Isso com muita tranquilidade, Gustavo. E eu quero, assim, fazer um pedido para vocês enquanto educadores. O que a gente tem de desacertos, discordâncias à parte, mas a gente tem que respeitar a hombridade, o homem, o pai de família, o cara que é honesto, o cara que está junto, que batalha. Esse sim. E a gente não pode confundir as coisas. O homem público, a figura pública e a figura pessoal do Gustavo. Então eu quero que vocês pensem e pesem muito e meçam quando vocês ouvem as pessoas falar e não sejam usados
né? Não se deixem levar. Tirem as conclusões daquilo que vocês estão vendo, ouvindo e daquilo que vocês presenciam. Na vida da gente tudo é muito efêmero, tudo é passageiro. Isso aqui é passagem. Isso aqui para mim é uma passagem, e eu peço para Deus que seja a melhor possível, para que eu possa, de alguma forma, contribuir com a melhoria de vida de todos vocês, que eu possa contribuir com o trabalho de vocês, mas eu nunca vou deixar de ser a pessoa que eu sou. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de estar nessa tribuna hoje. Eu devia isso ao Gustavo. Eu não queria fazer em nenhuma imprensa escrita. Eu queria olhar nos olhos de cada um, porque às vezes o que a gente fala e o que aparece escrito, muitas vezes é distorcido. Mas ninguém pode tirar a palavra que eu falei. Ninguém pode tirar aquilo que saiu da minha boca. E o que eu tenho pelo Gustavo é uma profunda admiração. Hoje eu sou secretária da Educação, com muito orgulho. Orgulho dessa rede, orgulho de cada um que batalha, de cada um que levanta 4h30, 5 horas da manhã, que pega um ônibus, que vai para a zona rural, que não é reconhecido, que trabalha em 4, 5, 6 escolas, que mal sabe o nome dos seus alunos, porque o tempo que ele fica é tão pouco que não permite isso. Eu tenho o maior orgulho de representar essa classe. A vocês todos, muito obrigada. E fica aqui a minha abertura. Eu só peço um minuto, secretária. Eu estou tomando a liberdade, vou dar 2 minutos para que o Gustavo também discorra. Com Gustavo. certeza, por favor. Eu não podia esperar outra coisa da Vânia, né? Como ela falou, ela fez campanha para o Paulo de la Rua, esteve do outro lado, né? Na política, a gente não tem inimigos, nós temos adversários. Seja a Secretaria de Educação, seja a Prefeitura de Itapeva, né? A gente tem que governar, trabalhar para aquilo que é melhor para a sociedade. Falhei, posso ter falhado, né? Eu sou duro, sou firme, sim, tá? Mas eu tinha um propósito. A gente precisa melhorar a questão salarial dos nossos funcionários. Isso que a Vânia falou aqui, um dia eu repeti aqui no início do ano, a convite do Osiel, né? Que é uma preocupação minha também, eu sou funcionário público. E por que eu convidei a Vânia, apesar dela não ser partidária, né, Vânia? Mas pela competência e a capacidade que ela demonstrou. São 20 anos de trabalho juntos, certo? Eu conheci a Vânia e peitei, mas ela não fez campanha. Eu falei, não importa, eu não quero partido após as eleições, eu quero competência junto comigo, né? Como eu convidei a Eunice, convidei a Dirce, o Alexandre, a Vânia, o Adilson, né? O Cláudio, que estão me acompanhando, o seu Adão, que estão me acompanhando aqui hoje, que estão lá junto com a secretaria e vão dar continuidade no trabalho, porque a gente não vê partido depois das eleições. Tá? O que a gente vê é o quê? É uma secretaria que precisa muito do apoio de todos os profissionais e principalmente da gestão. Certo? E obrigado, viu, Vânia, pelas palavras. Tá bom? Boa noite para vocês. Secretário, peço que permaneça um minuto aí, que alguns vereadores vão querer fazer uma colocação, uma pergunta. Eu, de antemão, já parabenizo obrigado, Gustavo, parabenizo pela atitude, de estar de livre e espontânea vontade, de estar aqui falando realmente como as coisas são, e do seu interesse que a educação vá bem nesse município. Sabemos da capacidade do Gustavo, também, mas estamos esperançosos que a Secretaria da Educação está em boas mãos. Você deu uma aula de desprendimento aqui, de amor pela essa classe maravilhosa. Então, parabenizo e desejo boa sorte. O vereador Osiel quer fazer uma colocação. Boa noite, Vânia. Boa noite, senhores educadores. Boa noite. Professor Gustavo. Eu, nessa tribuna, Gustavo, já manifestei lamentações pelo senhor. Hoje eu não me lamento mais, porque eu sei que o senhor, do caráter do senhor, conheço o senhor,
e sei que o senhor já superou esses problemas que aconteceram. Vânia, eu queria desejar a você muito sucesso nessa nova empreitada. Conheço a sua pessoa, sei que Deus está ao seu lado, sei que você vai passar por essas dificuldades que a gente ainda enfrenta no momento. Sei que a classe também vai ser beneficiada em breve, com certeza, com muita luta, com muita vontade que você tem, você vai conseguir suprir as necessidades e os anseios que eles tanto necessitam. Eu quero deixar esse vereador à disposição e dizer que nós temos o deputado Campos Machado, que é do PTB, que também se coloca à disposição da sua secretaria, e desejar sucesso, que Deus ilumine você nessa nova empreitada. Muito obrigado. Obrigada, Zé. Vereador Marmo quer fazer uma colocação. Obrigado, presidente. Boa noite, Vânia. Boa noite. Aí, parabéns pela assunção do cargo. Ao Gustavo, que deixa a secretaria. Você sabe que se você assume hoje uma responsabilidade enorme, no momento de transição, de insatisfação municipal, regional, estadual, no nosso Brasil como um todo, e sabe da luta e da força que terá que ter para buscar resposta a esses questionamentos. Hoje eu digo que nós vivemos uma insegurança política no município de Itapeva. Quando eu falo isso, eu falo inclusive da responsabilidade daquilo que veio acontecer hoje, do Gustavo perder o cargo, você assumir, que eu atribuo isso tudo ao prefeito municipal. Eu atribuo isso ao prefeito Roberto Comeron, que não tem condições de dar norte, dar gerenciamento e de ter suportado essas insatisfações todas e dizer para que ele veio governar Itapeva. E isso paga os seus assessores e secretariados, que têm competência de gerenciar, principalmente uma Secretaria Municipal de Educação, e que, de repente, falta o apoio do Executivo. Disse em entrevista no passado, Gustavo, faltou determinação do prefeito, faltou pulso para poder assumir as responsabilidades e não se omitir. Então, o prefeito municipal atribui essa insatisfação hoje. Mas você assume no momento importante para Itapeva e vem com algumas demandas. Qual é o norte que o prefeito já deu para a educação, no caso, como secretária, com relação à implantação da lei da regulamentação da carga horária dos professores, que é o maior anseio? Qual é a orientação que o prefeito determinou? Secretária, vai assumir, nós vamos trabalhar nesse sentido. Qual é a determinação, o norte que o prefeito deu para a secretária com relação, já, como o prefeito anunciou um dia pelo vereador Jé, que não veio presente hoje, que teria 14% para todo o funcionalismo no próximo ano? Entender qual é essa posição do prefeito e qual é o suporte que o prefeito lhe atribuiu. Secretária, vai assumir, tem meu apoio, tem essa bandeira e vai ter o respaldo da Prefeitura Municipal para cumprir esses compromissos e a secretária fazer um belo serviço no município de Itapeva. Posso responder? Então, na verdade, esses estudos a respeito de carga, de implantação de 1/3, assim como outras questões que são inerentes ao quadro de magistério, isso não é algo novo. Todos sabem aqui que é uma lei aprovada e que desde 2009 já foi sendo implantada em alguns lugares implantaram e não tiveram grande sucesso. Por quê? Porque comprometeu muito a questão orçamentária, foi feito sem um estudo prévio, e nós temos que ter muita tranquilidade, Mário. O Roberto me deixou muito tranquila quando ele me disse: escolha e coloque na Secretaria da Educação pessoas da sua confiança, pessoas que vão te ajudar a gerenciar. Muito bem. Aí eu já me senti tranquila, primeiro porque ele está depositando em mim essa confiança. Segundo, que as mudanças que porventura a gente tenha que fazer e vai ter que fazer, são mudanças que já estão sendo estudadas desde janeiro. Então, Marmo, não é nada o que está sendo reivindicado, não é nada que estava na secretaria engavetado e esquecido. Existe um momento certo para se discutir,
né? Nós estávamos no momento de levantamento de demanda, no momento em que a gente está reduzindo módulos das escolas, no momento em que a gente está repensando. Por quê? Porque nós estávamos trabalhando com orçamento, e só fazendo o PPA para 4 anos, e tendo essa visibilidade do orçamento que nós teremos de 2014 a 2017, é que a gente pode pensar e vislumbrar algo em relação à melhoria salarial, e aí vem a questão também da carga de 1/3. Quanto à questão de percentuais, isso não foi discutido comigo ainda, né? Mesmo porque o que a gente tem garantido quando se faz um orçamento é a questão obrigatória do repasse quanto à inflação. O restante são discussões, são ajustes que a Secretaria da Educação vai ter que fazer, porque se a gente está puxando para algum lado, nós vamos ter que tirar de outro. Isso é fatal. Não há, você mesmo aqui em plenário disse, né, que não há milagre, que não há mágica, e que nós precisamos sim fazer. E eu vou mais à frente, né? Não é uma questão de ADIs, é dos profissionais, dos docentes. E aí entendam-se PEB 1, PEB 2 e ADIs. Eu gostei muito da fala do Marmo na segunda-feira, quando eu vim aqui dar um depoimento sobre a morte do cavalo na avenida. Isso é ofícios de secretária. O ônus e o bônus, né? E o Marmo disse assim: você terá todo o meu apoio, mas eu sou sempre oposição ao prefeito. E ele começou a fala dele justamente com oposição ao prefeito. E eu digo assim, com muita tranquilidade, eu não sou partidária, mas eu visto a camisa do Roberto hoje. O que ele precisar de mim, eu estou aqui para o que daí vier. Dentro de 3 princípios, de ética, de honestidade e de integridade. Para mim isso é fato. Se eu puder trabalhar dentro desses princípios, pode contar comigo. E, em hipótese alguma, Marmo, a gente vai te procurar sim. Eu sei do conhecimento que você tem a respeito de gestão e de orçamento, e eu quero contar com você nos nossos grupos de discussão para nos ajudar, e até mesmo para propor, vamos tirar daqui, vamos colocar ali, vamos ver o que a gente pode fazer, onde a gente pode mexer, porque eu sei que você tem experiência de anos de Câmara e pode me ajudar nesse sentido. Toda a ajuda será bem-vinda. Eu não vou negar a ajuda de ninguém, seja de partido for. Né? A minha intenção aqui é o bem comum. E eu hoje digo assim, com muita tranquilidade. Eu percebo no Roberto, tirando todos aqueles prós e contras que cada um tem, como eu já disse aqui publicamente, eu não votei nele, mas eu percebo nele que há um interesse de fazer aquilo que é correto, fazer o bem para as pessoas. E se eu tiver isso como norte na minha vida, uma porção de coisas eu vou fazer a minha parte. Eu agradeço quando você disse que existe um secretariado forte ao lado dele, e eu me incluo nessa fortaleza, e essa fortaleza não vem do nada. São as pessoas que nos acompanham, que nos fortalecem, são elas que estão ali do lado e que não deixam a gente cair. Então, são nessas pessoas do quadro de magistério, e aí, como eu disse, educadores, incluam-se todos, que eu vou me apoiar. Tem mais algum vereador que quer fazer a colocação? Vereador Margarido. Boa noite, Vânia. Boa Queria noite. desejar sucesso nessa nova Obrigada. empreitada. É uma empreitada, né? Uma empreitada daquelas. Parabenizar você, Vânia, de você vir nessa casa já no seu início de governo, porque, sabe, secretária Vânia, a Câmara, nós sempre trabalhamos e recebemos reivindicações de interesses e direitos desses professores, né, ADIs, PEB1s, né, diretores, né, coordenadores. Então, está de parabéns, porque hoje está vindo no início. Mas tem outro secretário do governo Roberto, doutor Luiz está aí, ele sempre está na sessão, a gente liga para ele, tem contato direto, ele está diretamente ligado e tentando resolver o problema de saúde, que é seríssimo no nosso município também, né? Papita está sempre na Câmara, né?
outros secretários. Então, sabe, Vânia, sabe, vou tratar o secretário. Por favor, não, Vânia, por favor. Então, nós vemos aqui, todos os profissionais, vir reivindicar direito deles. Primeiro, são 3 temas importantes que eu gostaria de passar para você, que você já tem, já sabe, você domina isso daí, que nós discutimos muito com o professor Gustavo durante esse ano, que primeiro é os 6,2 repasses, que o mau entendimento do Executivo não passaram para as ADIs, e a maior virtude da pessoa, eu acho que é reconhecer o erro. Se eles sabem hoje que eles tinham esse direito, não foram repassados para eles, eu acho que o governo Roberto, ou ao seu secretário de Finanças, eu acho que até você agora, Vânia, que está entrando agora, mas passar para o Roberto lá, que eu acho que a humildade no governo é uma grandeza imensa, e dele reconhecer que eles erraram lá, que é o direito adquirido deles, né? O aumento que tiveram em 2012 não é o repasse de inflação, direito deles em 2013, né? Segundo tema, Vânia, é sobre os concursos. Nós, o Gustavo, conversamos muito. E na última reunião que nós tivemos, na secretaria, o professor Gustavo está aqui presente hoje, e ele nos passou que todos esses processos seletivos que foram chamados de ADIs, PEB1, PEB2, eles foram contratados até o final desse ano. A antiga secretária foi autorizada a chamar 40 PEB1s sem ter a vaga. Existe a vaga existente, mas não existe o cargo. Então, nós estamos esperando, até hoje aqui na Câmara, o projeto de lei criando as vagas de PEB1. Tem mais uma escola que vai inaugurar agora, né? É um problema grande isso daí. O professor Gustavo nos explicou, nós entendemos na época. E hoje está faltando uma reunião importante, porque nós tivemos no Ministério Público, o promotor doutor Hélio cobrou de nós dois, se tinha vindo para a Câmara Municipal o projeto de lei criando os cargos de PEB1. E eu falei para ele que não veio, e não veio até hoje. Então eu gostaria de saber de você, se a Secretaria da Educação já está tratando desse problema, que vai ser agora, começa a distribuição de aula agora, mês que vem, né? E não existe esse cargo. Então, o professor Gustavo conduziu, né, primeiro ano pela necessidade. Mas nós não queremos, porque é problema que vem na Câmara, sabe, secretária? Vem aqui e nós não temos como responder para esses profissionais e outros que passaram também, que tem muita ADI que passou no concurso PEB1. E eles querem, é lógico, passar, ser PEB1, né? Uhum. Então, esse é um tema importante. Um tema importante que se vai administrar na Secretaria. Eu tenho certeza que se vai administrar bem, até o Gustavo também. Só que eu gostaria que a Secretaria da Educação nos enviasse, porque todos os vereadores aqui entendem da matéria, têm sensibilidade, e foram todos eles questionados por professores, por profissionais, né? E nós gostaríamos de estar aprovando esse projeto aqui, para que a Secretaria também trabalhasse mais legalmente, né, Vânia? Vamos falar assim, né? E o terceiro tema, o Marmo já entrou também, ele colocou, eu já coloquei no PPA também, a lei da redução da carga horária. Eu sei que é um tema difícil, que a Secretaria vai ter que conduzir, o prefeito Roberto vai ter que conduzir isso daí. É um direito, eu sei que é complicado, é muito dinheiro, tem que contratar mais professores, mas, como você bem falou aí, né, Vânia, o orçamento do município de Itapeva, para 2014, é 254 milhões. A Secretaria de Educação tem um orçamento maior que Buri, maior que Itaberá, maior que Ribeirão Branco, maior que muitos municípios. Né? E é dinheiro de educação. Nós sabemos que, o Gustavo sabe disso, 60% do Fundeb e do recurso próprio tem que ser destinado a salário. 40% construção de escola, manutenção de toda a rede da educação. Então, 60% é salário, né, Gustavo? Vamos dar o salário para esse pessoal. Eu acho que, sabe, eu estou falando isso que eu tenho um sentimento, falei para o Gustavo uma vez. Eu tenho uma professora, uma dentro da minha casa.
sabe? Então, eu entendo o sentimento dela e de todos, de PEB 1, PEB 2, e nós sabemos o sacrifício dele. Então, agora eu vou dar o tempo para você responder esses 3 temas importantes. Gente, primeiro, com relação ao direito, nós somos cidadãos de direito. A gente tem que exercer o nosso direito. O estar aqui hoje é uma relação de direito. Estar aqui e ouvir as pessoas que representam cada um de nós é um direito. Exigir que eles tomem providências quando necessário é um direito. Exigir que a secretaria se posicione, que o secretário se posicione, é um direito. Quando você fala da questão de cargos, a gente não pode consertar um erro com o outro. Nós temos que ter muito cuidado, muito pé no chão. Esse caso está sendo estudado, sim, Margarido, e não é de agora. Nós temos, sim, professores com sede provisória. Eu nunca vi isso na minha vida, mas existe. Aqui Itapeva existe. Sede provisória e que gera aquela angústia, e aí o docente fica sem saber, mas e daí? Quando é que eu vou assumir o meu posto de fato? Porque o que a gente tem por base é que nós fazemos um concurso quando há quando livre, está uma sala livre, certo? E hoje nós temos inúmeros professores com sede provisória. Quando é que isso vai se resolver, Margarida? Quando a gente tiver condições de estar alocando esses profissionais, como você mesmo disse, com um crescimento de demanda de rede, crescimento do número de salas e com crescimento, enfim, e construção de novas escolas. Projetos para construção nós temos muitos. Nós temos uma demanda, via Conselho Municipal, de estar trabalhando com ensino integral. Isso quer dizer que, a médio e longo prazo, isso vai sendo resolvido, mas não é algo para se resolver imediato. Eu não posso dizer para você que existe uma fórmula mágica e que amanhã nós vamos criar 40 salas e vamos alocar esses professores. Eu não vou falar em verdades aqui. O que eu posso garantir é o seguinte, que essas pessoas têm o seu direito garantido. Ela não corre o risco de ser mandada embora ou de perder o cargo porque ela não é lotada e nem efetiva numa determinada unidade escolar. Essa é a garantia que eu tenho. Quanto à questão de 1/3, eu já tinha comentado do mármore. Com relação, o que mais que você falou? Você falou tanta coisa, Margarida, que aí você me deixa numa saia justa aqui, 3 temas. Os 6,2 da ADI. Ok. 6,2 de ADI. Isso é algo que está sendo discutido com o jurídico. Eu perguntei para o doutor Maurício, que está à frente disso lá na prefeitura. Falou, olha, tenha paciência, a gente está levantando todos os dados e a gente vai retomar a conversa. Agora, eu queria convidar o senhor para que o senhor fosse na secretaria e o senhor pegasse em mãos o nosso orçamento desse ano. E o senhor verificasse quanto é que nós temos investido no pagamento dos profissionais. Passa e muito 60%. Nós temos hoje uma realidade, ou a gente, o ano que vem, repensa com muito pé no chão, e aí eu chamo as ADIs para isso, porque elas são brilhantes nisso, no sentido de que elas já pontuaram algumas questões de como pode ser feito, de repente, essa implantação do cargo de 1/3, sem que tenha necessariamente uma contratação absurda ou vai dobrar o número de ADIs. Quebra literalmente a educação. Prevendo para o ano que vem, somente os aumentos que a gente prevê de repasse de inflação, porque o restante ele é um estudo, quando a gente faz o orçamento, ele já está chegando na casa dos 70%, 72%. É assustador. Então, nós temos sim, precisamos urgentemente, como eu disse, levantar a bandeira da valorização e investir nisso. Mas nós também precisamos procurar saídas dentro disso. A gente tem que suprir a escola com todas as outras necessidades. Infraestrutura, material, o complemento de merenda, porque vocês sabem que o que o município recebe de merenda não é suficiente, toda a questão de transporte, de material didático, material de limpeza. E aí, se a gente for, como eu coloquei, a gente recebe um grande orçamento, mas as despesas da nossa casa também é muito grande. Então, a famosa frase que a gente ouve por aí, a tia rica, deixou de ser rica faz tempo. Nós já estamos com a sacolinha ali andando, porque está difícil.
Eu estou falando para vocês isso com muita tranquilidade. Por isso eu quero abrir uma audiência pública no final de novembro e escancarar os dados para que vocês tenham a noção do que a gente trabalha na Secretaria e como é que a gente trabalha com esse orçamento. Como é que está hoje o nosso orçamento relacionado a isso. E aí vocês vão ter que nos ajudar de fato. Mas, vereadora Áurea. Passe lá. Você não vai falar. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a secretária Vânia. Vânia, às vezes Deus nos coloca em caminhos tortuosos para mostrar que temos que mudar a direção de uma caminhada. Dói, machuca, mas é preciso acontecer. Eu desejo parabéns para você, muito sucesso. Estou com a minha consciência tranquila. Estou fazendo parte de uma comissão especial de inquérito. Vou, no prazo legal de 90 dias, e se precisar, a Câmara é soberana para aumentar o prazo, para entregar um relatório. Um relatório para que as pessoas saibam o que de fato ocorreu, sem poupar ninguém. Quero ser uma colaboradora, até porque eu sou representante da população também. Dessa mesma população, Vânia, que inúmeras vezes me procurou, que inúmeras vezes chorou no meu ombro, reclamando, e as reclamações desta vereadora levou ao conhecimento do senhor prefeito. Prefeito Roberto Comeron, 8 anos junto com esta vereadora na Câmara Municipal. Não pode negar que desconhecia orçamento, que desconhecia leis, porque foi vereador juntamente conosco, com vários vereadores aqui. Todo mundo sabe que eu não estive lado a lado com o Roberto Comeron em campanha, mas eu não vou falar em campanha aqui, nem em siglas, porque a campanha passou e eu sou itapevense e quero administrar a minha cidade. Até porque na Secretaria da Educação eu tenho parentes e tenho uma sobrinha que aqui está na minha frente, que estuda na rede pública. Então, Vânia, eu quero desejar de coração para você, para toda a rede, para todas as pessoas que aqui se fazem presente. Campanha já foi, agora nós temos uma outra empreitada, que é administrar a cidade de Itapeva. Mas administrar a cidade de Itapeva, olho no olho, como você está fazendo hoje, Vânia. Falando, mostrando aonde que tem acertos e aonde falhas ocorrem. O que eu não consigo entender é que o ser humano erre e continue errando. Isso é inadmissível. Tenho ido constantemente na promotoria pública, a última vez fui com o Marmo, conhecer o que estava ocorrendo nesse processo das professoras e outras reclamações mais, que inclusive já vem acontecendo há muito tempo, mas agora nós não podemos chorar o leite derramado. O que foi, passou. Nós temos que tomar uma atitude daqui para frente. Com certeza. E eu estou desejando para você, do fundo do meu coração, sucesso. A categoria cobre, sim. Cobre, porque a política, ela passa rápido demais. E na época da campanha, sai cada um com a bandeira, como fez o nosso prefeito. Ele prometeu em campanha que ia resolver o problema de salários e sabia que nós tínhamos um orçamento apertado. Ele prometeu 7 mil empregos, sabendo que a nossa cidade é uma cidade pequena. Então, por isso vocês têm que exercer a cidadania. E eu estou lado a lado com vocês. E também com você, Vânia. E que o prefeito Roberto Comeron, daqui para frente, veja a Câmara não como inimiga. Todos nós aqui. Esqueça as siglas partidárias.
mas veja como representante da população de Itapeva. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Gente, só agradecer, Áurea. Agradecer, assim, eu sei que entraves existem, não há de se negar, né? Que existem divergências partidárias, e nisso eu fico muito tranquila e digo, ai, graças a Deus que eu não pertenço e não faço parte de nenhum partido, não me excluindo de forma alguma de ser política. Todos nós somos seres políticos. Em dado momento a gente deixa de exercer, talvez, mas hoje, na condição que eu estou, eu não posso mais ser só técnica. Eu tenho que ser técnica e político. E eu quero contar mesmo, Áurea, com o seu apoio, porque não é para a pessoa da Vânia, é para a educação. E nós precisamos muito disso. A educação urge que a gente tome providências, que a gente dê uma resposta, que a gente apure todos os fatos, que a gente vire essa página e comece uma nova história com muita tranquilidade. E é assim que eu tenho tentado trabalhar todos os dias. Quero te agradecer publicamente as flores que você me mandou numa hora que eu estava desmoronando. Eu cheguei na sexta-feira na Secretaria da Educação, depois de ter ficado quase 5 horas na delegacia prestando depoimento, vocês sabem bem porquê, eu não preciso falar para ninguém. E quando eu cheguei na secretaria para pegar minha bolsa e o carro para ir embora, tinha um vaso de flor em cima da mesa e um cartão. E eu senti muita sinceridade sua. E eu agradeço. Eu agradeço e quero contar com isso. Vereador Tião do Táxi. Boa noite, professora Vânia. Boa noite aos educadores, secretários. Posso sentir, assim, um lamento por ter perdido o Gustavo na secretaria. Isso foi, por esse vereador, com certeza não vai refletir, assim, uma alegria, mas sim uma dor no coração, pela pessoa, pelo profissional de 20 anos na educação. A gente respeita, eu sempre disse, eu acredito no Gustavo, continuo acreditando, e se Deus quiser, vai ter uma resposta positiva e favorável a ele. Enquanto a professora Vânia, que hoje, secretária Vânia, que assume a educação, eu quero ficar muito feliz, porque a senhora falou em planejamento, em estudo, e isso mostra que a secretaria, com certeza, vai tomar decisões. Aquelas mais difíceis, outras mais fáceis, mas vai haver, assim, um acerto. E a gente torce muito e está lado a lado com a senhora para colaborar, para ajudar. Muito obrigado. Obrigada, eu agradeço muito. Mais algum vereador? Vereador Laércio Lopes. Antes de mais nada, boa noite a todos. Boa noite, Vânia. Boa noite. Parabéns por ter vindo aqui hoje, por deixar essa porta aberta. Eu, como professor, como educador, como pai, que tenho filhos nas escolas da rede, com quem eu tenho grande respeito e admiração, também gostaria de deixar de coração aberto o PMDB como um todo. Hoje o vereador já não está aqui, mas nós estamos sempre juntos. Estive frequente à secretaria muitas vezes, dialogando, conversando com o Gustavo, algumas vezes até sendo chamado pela Áurea de líder da educação. Mas alguns dias eu conversei com a Érica, representante das ADIs aqui, e expliquei para ela a minha preocupação em tentar resolver um problema de muitos anos de esquecimento do funcionalismo público. É interessante que as pessoas vêm hoje exigindo que o prefeito Roberto bata na mesa, tome peito, tome posição, mas não cobraram isso dos gestores anteriores que vêm esquecendo dessa classe há muito tempo. Então, assim, eu vejo que o prefeito Roberto pegou um orçamento engessado para esse ano, está trabalhando em cima disso. Hoje mesmo... Só peço um pouquinho de silêncio
para que o vereador possa explanar suas posições, sua colocação. Hoje mesmo eu tive junto com nosso prefeito Roberto, Vânia, em São Paulo, quase que o dia todo, batendo na porta do governador, batendo na porta de vários deputados, pedindo recurso para que nós possamos aumentar a nossa arrecadação no ano que vem, para que possamos tentar trabalhar várias classes, tentando atender a demanda de muitos, e não fazendo promessa de gregos como anteriores. Particularmente, já fazem muitos dias que tenho tentado estudar o orçamento especificamente da educação, tentando achar uma solução para o problema, um compromisso que eu assumi com a ADI, e fico tranquilo sabendo que você já se prontificou em, junto com elas, elaborarmos um plano de ação para que isso possa ser resolvido. Eu acredito que com seriedade, com profissionalismo, nós vamos com certeza conseguir resolver esse problema. Mas não podemos jamais esquecer que não podemos prometer aquilo que não podemos cumprir. Mas estamos sim preocupados. A gestão Roberto Comerão está preocupada com isso, quer tomar uma posição e quer resolver esse problema. Estivemos hoje o dia inteiro, eu, vereador Gé, vereador Célio Cavaco em São Paulo, pleiteando recurso, assinando convênios para o nosso município. Pode ter certeza, Vânia, assim como eu já tive na época do Gustavo, vou continuar lá, te ajudando para que possamos tentar resolver esses problemas esquecidos anteriormente, para que a gente possa dar um pouco de dignidade e respeito a esses profissionais da educação que eles merecem. Obrigado. Gente, quando a gente fala em profissionais da educação, só para a gente fazer um parêntese aí, se o nosso profissional do magistério carece de maiores cuidados e valorização, o nosso quadro de apoio escolar, gente, ou nós tomamos providências, ou daqui a pouco não tem merendeira, não tem auxiliar de serviços, não tem orientador, porque está aqui o Alexandre, que não me deixa mentir, que é do RH da nossa secretaria. Todos os dias nós assinamos exonerações. E exonerar de um cargo público que te dá uma segurança, é porque, na verdade, ele não está suprindo nem o mínimo necessário. Então, nós precisamos, realmente, Laércio, a gente precisa dar uma resposta. E não é só para o quadro de magistério, é para todos os profissionais da educação. Vereador Rodrigo Tassinari vai fazer umas colocações. Boa noite, Vânia. Boa noite. Inicialmente, desejar sucesso, parabenizar também pela escolha. Quero parabenizar o Gustavo, sei do excelente trabalho que ele veio realizando, apesar do curto espaço, e também que ele saiu por razões alheias à vontade dele. A questão é o seguinte: promessas de campanha, às vezes, não são cumpridas, mas as leis devem ser cumpridas. Então, eu gostaria que você olhasse com bastante carinho essa questão das ADIs, da carga horária, dos salários. Porque isso pode implicar uma responsabilização da administração como um todo. Nós entendemos. A partir desse episódio que ocorreu sexta-feira, você esteve também na delegacia, você estava lá. Nós, vereadores, estamos mantendo um contato muito maior, em prol de estar acompanhando muito perto tudo o que vem acontecendo. Porque alguns tinham um pouco de elementos. Hoje, todos nós temos pleno conhecimento de tudo o que está acontecendo. Agradeço você ter deixado portas abertas e também conte conosco. Espero que possamos caminhar juntos. Muito Parabéns. Obrigada. Gente, quando a gente fala assim, portas abertas, para quem é que a gente abre a porta da nossa casa? Para as pessoas que são bem-vindas, para as pessoas que a gente quer que esteja lá dentro. E eu quero que os profissionais da educação estejam lá dentro. Na minha casa só entra quem eu quero. Na Secretaria da Educação, ela é aberta a todo cidadão, a todo profissional que se sentir, de alguma maneira, queira lá, vou lá para reivindicar, eu vou lá para criticar, eu vou lá para fazer um elogio. A porta da Secretaria da Educação está aberta. Mais algum vereador fazer alguma colocação, explanação? Vereador Tônio do Cofesa. Boa noite, Vânia. Boa noite. Quero cumprimentá-la, quero cumprimentar todos os profissionais de educação, os secretários e os colegas de sempre aqui,
que estão com a gente nas sessões aqui, os da imprensa, os companheiros, os amigos do dia a dia aqui, das segundas e quintas-feiras. Vânia, quero fazer umas colocações rápidas para você. Pois não. Primeiro, você falou uma coisa muito importante. A pessoa que é alicerçada, que caminha realmente pelos princípios de Deus, realmente a garantia dela de sucesso, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, com certeza que ela acontece. Então você deixou muito claro exatamente isso. Segunda coisa que eu queria colocar, que é muito importante, você aparentemente você deixou claro aí que ingerências negativas, eu acredito que você não vai aceitar. Outra coisa muito importante que eu queria saber de você, nessa escolha de equipe, se não teve apontamento nenhum, de nenhuma pessoa para a secretaria, que você possa ter escolhido a sua equipe toda para trabalhar com você. Terceiro lugar, que é muito importante, você falou várias vezes aí, você passou por isso, fez uma carreira, há muitos anos na luta, foi muito sincera, admiro muito a pessoa que tem objetivos na vida, se foi clara, de almejar isso, de desejar isso, isso é muito importante, mas você humildemente respeitou e aceitou os trâmites legais, o merecimento natural seu para você chegar a isso. Outra coisa, sendo assim, os profissionais, os colegas seus, com certeza vão ter atenção sua em relação a isso, da valorização. Quanto à questão salarial, quanto à questão de reajustes, esses dias nós votamos aqui o Estatuto da Guarda Municipal, onde, inclusive eu falei esses dias na tribuna aqui, deixei claro na tribuna, merecidamente os profissionais da Guarda Municipal foram reconhecidos, vão ter uma melhora em seus vencimentos, e eu deixei claro aqui, que o município de Itapeva conta com todos os servidores, e todos eles têm que ser visto isso. O merecimento da Guarda Municipal que seja estendido a todos os profissionais, da educação com certeza. Aquilo que já é de direito por lei, que tem que ser cumprido, que está no aguardo, tem que ser cumprido, e aquelas promessas de campanhas, e as promessas que às vezes acontecem aqui na tribuna. Então, Vânia, eu quero dizer para você que é uma caminhada, você sabe muito bem que não é fácil, e como você deixou claro, realmente, vai ter reivindicação, vai ter questionamento, vai ter descontentamento, mas você tem demonstrado, já está preparada para tudo isso. Quanto a nós, quanto a mim como vereador, e quanto a essa Casa de Leis, você pode ter certeza que a nossa crítica aqui é construtiva. Nós temos embates, às vezes, contra o Roberto Comeron, porque discordamos de posições que ele assumiu, de compromisso assumido, e que até esse momento, em 9 meses de governo, muita coisa, quase nada foi cumprido. Então a gente se questiona, cobra ele, pelo bem de Itapeva, querendo o bem de Itapeva. Então essa Câmara Municipal aqui, pode ter certeza, nas críticas que vão acontecer, com certeza, que vão ocorrer, questionamentos, que você esteja realmente de portas abertas, para nos ouvir, para ir em busca. Quando estiver denúncias, quando tiver alguma coisa, um descontentamento, que você vá atrás, que você chame os responsáveis, que você traga isso à tona, realmente nos dê um retorno. Foi muito importante que você falou também, que eu tenho falado muito sobre isso. Inclusive, esses dias eu falei lá no Guarizinho, numa sessão itinerante. O que é importante, Vânia, para a gente levar para as pessoas, é falar a verdade, não fazer a pessoa viver na ilusão. Vai acontecer a curto prazo? Legal. Vai acontecer a médio prazo? Legal. Vai acontecer a longo prazo? Legal. Não vai acontecer, é o que realmente a pessoa merece ouvir. E o que nós temos ouvido muito, que nós temos tido muito problema é exatamente isso. Nós temos feito um monte de pedidos, um monte de pleitos, e realmente não temos tido retorno, para que a comunidade saiba realmente pode acontecer. Na educação, realmente, eu lembro quando criança, rápido para saber, professores, profissionais de educação eram tratados a nível de médicos, a nível de engenheiros, a nível de advogados, eram tratados assim, E com o passar do tempo, quem são os que
iniciam lá no comecinho lá, para se tornarem um dia médicos, engenheiros, todos os profissionais, advogados, são esses professores, são esses profissionais, cada um exercendo a sua função, ou de professor, ou de supervisor, ou a merendeira, fazendo alimento para as crianças, quer dizer, cada um na sua função. Então, Vânia, parabéns para você, fiquei feliz realmente quando fiquei sabendo da sua indicação, já conheço você por muito tempo, sou amigo do seu irmão, fomos amigos de tiro de guerra. Então, realmente seja bem-vinda e saiba que da nossa parte, o nosso objetivo e o nosso desejo é que Itapeva vá bem. E com isso, que a educação seja reconhecida. Muito obrigado. Eu quero agradecer a sua confiança e dizer o seguinte. Obrigado. A equipe da Secretaria da Educação pode vir a mudar, sim. Claro que pode, é o curso natural das coisas. Mas, assim, eu quero deixar muito claro que nenhum cargo lá dentro da educação está sendo rifado, leiloado. As pessoas que estão lá dentro são pessoas de família, são pessoas do bem, são pessoas que têm trabalhado com muita fé, com muita garra e que têm feito o melhor trabalho. Errar, a gente erra sim. Se preciso for, vamos mudar alguma coisa? Vamos, mas não esperem que eu vá puxar a toalha e vamos ver quem vai ficar de pendurado. Eu não vou fazer isso. Eu tenho um respeito imenso por cada profissional que lá dentro está trabalhando. A equipe que foi constituída pelo Gustavo, salvo algumas exceções, e vocês sabem quais, foi dentro da minha casa, no mês de novembro e dezembro. Nós pensamos em cada um dos diretores e de coordenadorias. A gente pode, talvez, ter errado. E se a gente tiver que corrigir rumos, a gente vai corrigir como qualquer piloto, como qualquer comandante de um navio tem que corrigir, com muita tranquilidade e respeito profissional. Eu não me admito, enquanto pessoa, a simplesmente dizer e fazer o que muitas pessoas esperavam. Vamos passar o rodo. Agora vamos ver quem é que fica. Eu não me permito. Eu tenho imenso respeito pelo profissional e pelo trabalho que cada um está fazendo. Dentro da necessidade de cada setor, dentro das propostas que se colocam, dentro das metas que a gente tem, a gente pode ter mudança? Pode sim. Eu quero apresentar publicamente o Danilo, por favor, levante. O Danilo é o meu coordenador administrativo financeiro. O Danilo é o coordenador administrativo financeiro. Eu não sei se vocês sabem, mas eu contribuí para que a gente conseguisse fechar negócios com o Mackenzie, né, porque é da minha igreja, enfim, não defendendo e nem menosprezando ninguém. Eu estou dizendo da minha vida pessoal. E nós tínhamos um projeto de escola e o Danilo veio a somar dentro da escola, com o conhecimento que ele tinha de dono de lojas, enfim, e de gestão. Ele veio a somar dentro do Mackenzie na gestão administrativa financeira. Ponto. Eu hoje falei com muita sinceridade para os diretores e eu sei que eu não magoei com aquilo que eu disse. Eu procurei, dentro do quadro da rede, diretor a diretor, coordenador a coordenador, alguém que tivesse um perfil de gestão, mas que, sobretudo, tivesse um conhecimento financeiro. Nós não estamos trabalhando com R$4.000 no bolso no salário de final de mês. Nós estamos trabalhando com um orçamento de 69, 75, 85 milhões. Eu preciso de alguém que tenha a questão da gestão, que tenha conhecimento de gestão de pessoas, gestão de processos, planejamento estratégico e financeiro. Hoje, o meu nome, e aí eu te respondo, Tony, quando você pergunta se eu tive liberdade, tive sim. Ele é uma pessoa escolhida por mim, da minha confiança, e eu quero que seja da confiança dos educadores que estão aqui, porque eu espero ter feito a melhor escolha. Com isso, eu tenho muita tranquilidade. Eu tive a abertura do Roberto para dizer, se você quiser mexer na equipe, mexa.
eu não acho prudente, não acho que é o momento de simplesmente virar a mesa e dizer eu vou revolucionar, eu vou inventar a roda. Não existe o inventar na educação, existe um reinventar, um reconstruir, um reprogramar, mas a gente não começa do zero, né? E todos que estão lá, de alguma maneira, podem contribuir. Algumas coisas estão mudando, sim, mas estão seguindo o curso normal. Vamos com calma, com muita tranquilidade, com muito respeito. Mais algum vereador? Vânia, nenhum vereador mais querendo fazer uma colocação? Eu também nos parabenizo e desejo boa sorte nessa empreitada. Eu acho que para todos aqueles que conhecem, pelo que você já passou na sua vida, isso daqui é bem pequeno. E boa sorte, que Deus abençoe muito você nessa nova empreitada. E um parabéns a todos que estão presentes aqui. Obrigado, gente. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria só de também convidar a Vânia. Segunda-feira tem a Tribuna do Povo, Vânia. Os professores vão fazer uso da tribuna e vão fazer reivindicações. Então, se sempre era presente na sessão também, né? Vai ser, os professores da rede municipal vão estar na tribuna fazendo as reivindicações da classe. A gente aproveita e convidar todos que quiserem vir prestigiar os professores que venham. Tá? Estamos no regime de tema livre. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Viliana. Mas são tudo sem indicação. Não, deixa eu falar. Boa noite a todos. A Vânia, quero deixar aqui o meu bem-vindo e os parabéns a você. E eu gostaria de falar a todos os educadores que estão aqui nessa noite e aos vereadores que estão aqui neste lugar, que durante essa semana diversos educadores vieram me procurar. As e-mails. E todos estamos muito preocupados com promessas. Nós estamos esperando chegar esse novo ano para ver se esse aumento realmente vai vir a acontecer. E o que eu estou subindo nessa tribuna aqui? As ADIs, elas deram de uma forma muito forte, uma demonstração da união delas. E através dessa união das ADIs, estão vindo outras. E está virando um grande exército na cidade de Itapeva. Os educadores, na forma geral, incluindo todos, estão se unindo. Então nós, vereadores, estamos aqui para apoiar a toda essa classe. Estamos aqui para lutar por todos eles e pedimos aí a colaboração, o respeito, né, do nosso prefeito, que venha analisar de uma forma carinhosa. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, teve um protesto ali com os professores que se levantaram por causa de um reajuste. Que isso não seja, né, que não venha acontecer isso na cidade de Itapeva. Que antes o prefeito venha tomar aí as suas decisões, os seus, né, que venha agir de uma forma mais correta, mais rápida possível, né? A gente sabe que tem as suas limitações, mas nós estamos aqui nesta noite para dizer que nós vamos lutar por todos os professores, por todos os coordenadores, e se preciso for, nós vamos esperar até o mês de dezembro, até o mês de janeiro, nós vamos estar se levantando novamente. Então eu peço aí que vocês continuem, que não desistam de se unirem. Já estão, né, durante a semana aí a gente está vendo que não é só mais ADIs, agora todos estão querendo brigar para conseguir aquilo que foi prometido. Então, que vocês possam cada vez mais se unir. Muito obrigada. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tião do Táxi. Boa noite, senhor presidente, público presente, vereadores, secretários.
pessoal da Associação da Coamare, a todos uma boa noite e um agradecimento por participar dessa sessão. Senhor presidente, nós estamos bastante tranquilos, bastante encorajados, porque nesse dia, em nível nacional, a Dilma sancionou uma lei o qual dá uma cobertura forte aos trabalhadores de transporte de táxi. Isso houve uma abertura para que Itapeva também possa regulamentar a lei em nível de município, e isso é um avanço que nós queremos contar com a ajuda desses vereadores, dessas pessoas que realmente conhecem o nosso trabalho e sabem da importância do nosso trabalho no município de Itapeva. Quero aqui estar bastante contente também com o prefeito, que ele teve a humildade de encaminhar o projeto de lei Aquamare, a qual nós já vem há uns 4, 5 meses conversando com o prefeito, com a administração, e ele não foi aquilo que a Aquamare precisa, mas já foi um início. A Aquamare quer ser uma parceira do município, ela tem esperança de ser um prestador de serviço, já faz um trabalho excelente, uns profissionais que vivem da reciclagem, o qual merece todo o respeito da administração e dessa Câmara de Vereadores. Estamos trabalhando, estamos conversando com o Executivo para que possa avançar, para que a Aquamare e outras associações possam prestar um serviço para o município de Itapeva, através de contratos, através de convênios. Isso é um sonho, é uma esperança que não vai morrer. Junto com esse catador de reciclagem, nós vamos estar sempre aqui defendendo. Ao meu professor Gustavo, ao meu colega de partido, do Partido dos Trabalhadores, tenho aqui a minha consideração e estou disposto, se precisar desse vereador, para qualquer informação, qualquer ajuda, qualquer troca de ideia. Com certeza acredito no Gustavo, continuo acreditando no Gustavo. Espero que no fim dessa investigação o Gustavo tenha êxito e saia de cabeça erguida da mesma maneira que ele chegou a secretário, o qual respeito pelos 20 anos de trabalho que ele tem junto ao Estado, junto ao município de Itapeva. Eu fico muito contente, fico muito feliz e tenho certeza que o Gustavo vai superar esse problema. A gente sabe que administrar 2.000 e poucos funcionários não é fácil. A gente sabe que às vezes o profissional ele é bom no trabalho, ele é bom na desempenhar o seu serviço, mas quando se trata de gerenciar um gigante desse, qualquer um encontra dificuldade, e aí pesa bastante o lado político, o qual às vezes o profissional não tem esse conhecimento. Quero aqui também fazer a minha reivindicação junto aos profissionais aí que tocam o setor do lixo, o qual as garis estão precisando de receber um subsídio, porque elas não estão recebendo o Vale Transporte no sábado, no domingo, nos feriados, aonde elas vêm reclamando bastante, que tem que tirar dinheiro do bolso para vir trabalhar para o município de Itapeva. Eu acho que isso é uma judiação, já estamos fazendo um requerimento, estamos conversando com as partes, falar com o piloto, com o setor da pasta, para que possa ceder aí esses passos para elas continuar o seu trabalho. Muito obrigado. Palavra continua franqueada, senhores vereadores. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para... Com a palavra, o líder do governo, Jefferson Modesto. Senhor presidente, vereadores, imprensa, educadores municipais, professores.
Senhor presidente, eu venho a essa tribuna, primeiramente, falar um pouquinho. Nós tivemos um dia puxado hoje, saí às 5h40 da manhã, cheguei correndo lá, saí correndo de São Paulo, mas o trânsito não é fácil, né? Mas estamos aqui. Tivemos hoje de manhã uma audiência com o deputado Jorge Caruso, no qual encampamos uma emenda estadual no valor de R$750 mil, senhor presidente, e no qual essa emenda já se encontra aprovada, esperando o encaminhamento do projeto do prefeito Roberto Comeron. Essa emenda é para infraestrutura. Também, na parte da tarde, senhor presidente, tivemos uma reunião com o Bruno Covas, que é o secretário do Meio Ambiente, do PSDB, lá no Palácio, na assinatura do convênio, o prefeito Roberto esteve por lá. Também pedi ao Bruno Covas uma atenção especial para Itapeva. Essa questão do lixo, a gente sabe que vem arrastando há anos aí, né, Marmo? E o Bruno Covas disse que vai marcar uma reunião para a próxima segunda, não é essa outra que vem, para a gente estar debatendo um pouquinho, que é uma questão séria, né? Também a questão da proteção e defesa dos animais, pedi para o Bruno a possibilidade de encaminhar um recurso para que o posto veterinário de proteção animal, o primeiro posto da região, que será inaugurado agora dia 30 de outubro, a possibilidade de enviar equipamentos para que se faça, doutor Pedro, aquelas cirurgias mais complexas, né? De animais atropelados, gatos, cachorros. E já tivemos um sinal positivo. O Bruno não pode encaminhar o pedido para mim, já tive com o prefeito lá. Nós iremos ajudar Itapeva, sim. Também, senhor presidente, tivemos com o deputado Baleia Rossi, na parte da tarde, no Palácio também, estava assinando um convênio. E cobramos ele, senhor presidente, com relação ao PMDB mesmo, que nós precisamos de mais apoio, sabe? A gente vê aí o próprio PSDB investindo em Itapeva, né? E o PMDB e o PT têm que investir mais em Itapeva, né? E esse ano não se investiu muito, e fomos cobrar. E eu fiquei muito contente, senhor presidente, que a hora que eu fui cobrar, no mesmo momento ele passou um fio para o Michel Temer, que é o vice-presidente da República, no mesmo momento, e marcou uma audiência, senhor presidente, para a semana que vem, dia 15, qual eu convido a Vossa Excelência, e o Laércio também, para estar lá em Brasília, né, levando o que tem cadastrado, porque não tem como ter emenda, né, mas o que tiver cadastrado, Marmo, no Sincov, e ele vai fazer o esforço para que se libere, até coloco a Vânia à disposição, que eu sei que a Vânia acho que tem quase todas as escolas aí municipais aí cadastradas para a questão da reforma, né? A questão de 3 escolas também, 3 novas escolas no valor de 3,5 milhões. Eu me coloco à disposição, Vânia, para estar levando esse pedido lá, para ver se consegue liberar, agilizar. Eu sei que a documentação está adiantada, mas falta a liberação, né? Para assinatura do convênio, porque nada, se não assinar o convênio, né, Marmo? Não adianta nada, tem que assinar. Se não assinar, não vem. Então, senhor presidente, eu subo essa tribuna também dizer que dá aqui o meu apoio à Vânia, que é uma trabalhadora há anos na educação. Eu sei que ela é uma pessoa que é sensível, sabe, conhecedora do que acontece na educação, sabe com relação ao salário dos professores, ela sabe que realmente tem que melhorar, tem que ser feito um estudo brevemente, tem que ser feito estudo. E o prefeito Roberto também colocou para mim que quer melhorar. Lógico, dentro de uma realidade, dentro do quê? Dentro de uma coerência. Ninguém quer fazer uma coisa impagável, né?
Não é verdade? O orçamento está aí. Nós também temos as nossas responsabilidades, que vamos aprovar o orçamento agora no final do ano. Então não temos que jogar só a responsabilidade também no colo do prefeito. Nós também temos as nossas responsabilidades, né? E eu, aqui como vereador, falando nisso, existe a vontade da Câmara, existe a vontade do prefeito e da secretária. Então vamos unir as forças, né? Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, os servidores estão aí, unidos, estão vindo, é bonito. É só assim mesmo, para cobrando um posicionamento da Câmara, do prefeito, da secretária que colocou à disposição, que se faça o estudo, que nós vamos chegar, eles chegar, dentro de uma democracia, dentro de um diálogo, chegar a um consenso, que as duas partes aí sejam beneficiadas. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra que eu dou franqueada aos senhores vereadores. Ninguém mais querendo fazer a palavra, passamos para a ordem do dia. Solicita a presença do vereador Margarido, do vereador Laércio Lopes. Cadê a Margarida? Cadê a Margarida? Para a leitura do senhor secretário, a proposta de emenda LOM 5/2013. Vereador Marmo Fogaça, altera a redação do artigo 103 da Lei Orgânica do Município. Convocação de secretários. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam com isso, os contrários se levante. Aprovado. Para a leitura do senhor secretário, projeto de lei 132/2013. Executivo, autoriza o Poder Executivo a repassar recurso por meio de subvenção social à Cooperativa de Materiais Recicláveis de Itapeva, Coamari, para o fim que especifica. Está em primeira discussão. Pela ordem, senhor presidente. Só queria fazer um esclarecimento para que o presidente da associação da Coamari está aí, que ele fique atento que tem umas normas, alguns documentos que ele tem que apresentar para o Executivo, para que isso não interrompa o convênio. Então, precisa se ler bastante o projeto, depois ele vai receber a cópia do projeto, para que ele tenha que cumprir uns critérios. E isso é muito importante que aconteça, para que o Executivo continue repassando essa parcela para a Coamari. Muito obrigado. Está em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam com isso, os contrários se levante. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de pedir dispensa da leitura, votação e discussão em bloco do item 3 ao item 10, uma vez que vai ser uma extraordinária logo a seguir. Eu vou colocar para a sessão do plenário o pedido do vereador Margarido. Os vereadores favoráveis que votamos em bloco do item 3 ao item 10 da pauta permaneçam como estão. Os contrários se levante. Aprovado. Está em discussão o item 3 ao 10 da pauta. Está em votação o item 3 ao 10 da pauta. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários se levante. Aprovado. Matéria para a próxima sessão. Em segunda discussão, o projeto de lei 132/2013. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Convoco os senhores vereadores para a 18ª sessão extraordinária realizar agora. Passamos para a pauta da 18ª sessão extraordinária. Ordem do dia. Para a leitura do senhor secretário, projeto de lei 132/2013. Executivo, autoriza o Poder Executivo a repassar recursos por meio de subvenção social à Cooperativa de Materiais Recicláveis de Itapeva, Coamari, para o fim que especifica. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores favoráveis permanecem com os contrários, se levante. Eu gostaria que a Secretaria registrasse e também comunique aos senhores vereadores que dia 31/10, uma quinta-feira, o secretário Júnior Zacarias vai estar presente nessa casa, a pedido dos vereadores. Então, hoje ele ligou, sua assessoria me ligou, falando qual seria o dia 28 ou 31. Falando com o vereador Marmo, decidimos que numa quinta-feira, dia 31, o secretário de obras, Júnior Zacarias, vai estar aqui para estar sendo sabatinado
pelos vereadores. Matéria para a próxima sessão. Em segunda discussão, a proposta de emenda LOM 5/2013 e o projeto de lei 133 a 137 de 2013, dependendo dos pareceres das comissões competentes. Em primeira discussão, projeto de lei 1794, 100, 121, 131 e 138 de 2013. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a 60ª... Pela ordem, senhor presidente. Só lembrar aos vereadores que dia 16, quarta-feira, tem audiência marcada com o DR em São Paulo, com o superintendente Clodoaldo, a respeito da rodovia vicinal Itapeva-Guarezinho, a vicinal Mário Covas no bairro de Cima, e a parceria com o DR em ajudar Itapeva na reposição dos pavimentos das estradas vicinais e dentro do município. Então, dia 16/10, agendado em São Paulo. Os vereadores colocaram na sua agenda isso. Que horas, Marcos? Dia 16, quarta-feira, às 14 horas, em São Paulo. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a 65ª sessão